O silêncio naquela noite não era natural. Era o tipo de silêncio que antecede o caos. Sempre fui cético quanto a essas histórias de lobisomens, criaturas da noite, mas o que aconteceu comigo naquela fazenda mudou tudo. Eu morava na cidade, mas por insistência do meu primo João, decidi passar uns dias em sua propriedade rural, afastada de qualquer sinal de civilização. Ele sempre dizia que o ar puro e o isolamento ajudavam a limpar a mente. Mal sabia eu que aquela paz escondia algo muito mais sombrio. Cheguei à fazenda no final da tarde, o sol já se escondendo no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. A casa era antiga, feita de madeira envelhecida e rangia a cada passo que dávamos. João me recebeu com um sorriso, mas notei algo estranho em seu olhar, como se escondesse algo. Decidi não questionar na hora, achando que era só impressão minha. A primeira noite foi tranquila, até o momento em que acordei no meio da madrugada. Era um som distante, algo que parecia um uivo, mas de um tom profundo e gutural. O vento soprava pelas janelas mal vedadas, e por um momento achei que estava sonhando. Mas então ouvi de novo, mais alto, mais próximo. Levantei da cama, meio tonto de sono, e fui até a janela. O céu estava escuro, sem estrelas, e a lua cheia pendia no alto, iluminando levemente o campo. No entanto, não vi nada fora do comum. Fechei a cortina, convencido de que devia ser algum animal, talvez um lobo, e voltei para a cama. Mas algo não me deixava em paz. Aquilo não era um som normal. No dia seguinte, durante o café da manhã, comentei com João sobre o uivo que ouvi na madrugada. Ele parou de mexer no café e me olhou por um segundo que pareceu eterno. Não são lobos, se é o que você está pensando, ele disse, quase em um sussurro. Tentei rir daquilo, mas a expressão dele me congelou. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele mudou de assunto e me convidou para um passeio pelos campos. À medida que caminhávamos, João começou a me contar sobre alguns desaparecimentos recentes de animais na fazenda. Gado, porcos, até alguns cães de guarda estavam sumindo sem deixar rastro. O que sobrava eram rastros estranhos no chão, marcas de garras enormes que não pareciam de nenhum animal comum. Ele me mostrou uma dessas pegadas. Era grande, profundamente impressa na terra fofa, com garras que se estendiam longas demais para qualquer predador que eu conhecesse. Os fazendeiros da região falam de uma criatura, algo que vaga por essas terras em noites de lua cheia, ele disse com a voz baixa. Dizem que é um lobisomem. Fiquei em silêncio, tentando processar aquilo. Eu sabia que existiam lendas antigas, mas lobisomens? João parecia convencido de que havia algo real por trás dessas histórias. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr de novo, João trancou todas as portas e janelas com mais cuidado do que o normal. Aquilo me deixou alerta. Quando a escuridão tomou conta da fazenda, percebi que o ambiente estava pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso. O silêncio era novamente assustador. Por volta da meia-noite, fui despertado bruscamente por um estrondo vindo de fora. Um grunhido baixo e animalesco cortava o silêncio. Dessa vez, não havia dúvida. Algo estava rondando a casa. João entrou correndo no meu quarto, pálido e com um facão na mão. Ele está aqui, disse com uma voz trêmula. Me vesti rapidamente e nós descemos para a sala. Ouvi o som de passos pesados no lado de fora, junto com um arranhar metálico nas paredes de madeira. Era como se algo estivesse tentando entrar. Peguei uma espingarda que João mantinha ao lado da porta e segurei firme, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Foi então que vimos. Pela janela, à luz da lua cheia, uma sombra gigantesca se movia ao redor da casa. O som de garras arranhando o chão ecoava pela noite. E de repente, o monstro se revelou. Era uma criatura enorme, com pelo grosso e escuro, os olhos brilhando em um tom amarelo pálido, os dentes longos e afiados reluzindo sob a luz da lua. Era como um lobo, mas em pé, com uma aparência humana distorcida. O terror tomou conta de mim. Não era possível que aquilo fosse real, mas era. Eu podia sentir o cheiro de sangue no ar, o cheiro de morte. A criatura rugiu, e o som era profundo, ressoando no peito como um trovão. Ela avançou, golpeando a porta com tamanha força que quase arrancou das dobradiças. João gritou para que eu mirasse e atirasse, mas o medo me paralisava. Eu estava diante de algo que não devia existir, algo tirado das lendas mais macabras. Com um esforço quase sobre-humano, consegui puxar o gatilho. O som da explosão da espingarda foi seguido por um grito agudo e furioso da criatura, que recuou por um instante. Mas isso só enfureceu ainda mais. Ela continuou atacando, e nós estávamos ficando sem opções. A criatura era rápida e forte demais.
João, em um último ato de desespero, correu para fora, tentando distrair o monstro. Eu tentei impedi-lo, mas é tarde demais. Vi, pela janela, a sombra da criatura saltar sobre ele. Os gritos de João foram a coisa mais horrível que já ouvi. Sem pensar, corri para a porta de trás e fugi pela escuridão. O som dos gritos de João ainda ecoava pela fazenda enquanto eu corria sem olhar para trás. O uivo da criatura se misturava aos meus próprios batimentos, que ecoavam nos meus ouvidos. Nunca mais voltei àquela fazenda. João nunca foi encontrado, nem seu corpo, nem vestígios do que aconteceu naquela noite. Eu sobrevivi, mais vivo com o terror constante de saber que aquilo ainda está lá, esperando. E que talvez um dia venha atrás de mim. Agora, toda vez que ouço um uivo distante nas noites de lua cheia, sinto o mesmo medo gelado que senti naquela fazenda. Porque eu sei, o lobisomem não está satisfeito, e ele vai caçar novamente. O cheiro de pinheiros e neve nunca mais foi o mesmo desde aquela noite no Canadá. Minha decisão de passar férias no Canadá parecia a escolha perfeita para fugir do calor sufocante do Brasil. Queria algo diferente, um lugar isolado, longe de tudo e de todos. Encontrei uma pequena cabana para alugar, perdida nas montanhas de Alberta, perto de um vilarejo quase fantasma. Era o tipo de lugar que qualquer um diria ser o ideal para relaxar, mas o que aconteceu lá me fez entender que o verdadeiro terror pode estar onde você menos espera. Cheguei em uma tarde fria de inverno. O vento cortante parecia lamber minha pele através das roupas pesadas. A cabana era aconchegante, feita de madeira escura e com um leve cheiro de lareira queimada. Ao redor, apenas a imensidão das árvores e o silêncio absoluto, a paz que eu tanto procurava. Os primeiros dias foram tranquilos. Caminhei pela floresta, respirei o ar puro e, à noite, dormi profundamente no calor da lareira. Mas então, na quarta noite, algo mudou. Acordei no meio da madrugada com um som estranho vindo de fora. Parecia um uivo, mas não como os uivos comuns de lobos que eu havia escutado em documentários ou filmes. Era algo mais profundo, como se fosse um grito de dor, misturado com fúria. Um som que reverberava no peito. Levantei-me lentamente, ainda sonolento, e fui até a janela. A lua cheia iluminava a neve, criando um brilho fantasmagórico que se espalhava pela paisagem. Não havia nada visível, mas o som continuava, ecoando pelas montanhas. Resolvi voltar para a cama, convencido de que devia ser um lobo. Afinal, estávamos no Canadá, lobos não eram exatamente uma surpresa. No entanto, o som se repetiu nas noites seguintes, sempre à mesma hora e sempre mais próximo. Os uivos agora pareciam vir de algo muito maior, e eu começava a me sentir observado. A sensação de ser vigiado tornou-se quase insuportável. Mesmo dentro da cabana, sentia como se alguém, ou algo, estivesse esperando que eu cometesse um erro, que baixasse a guarda. No sexto dia, resolvi ir até o vilarejo para tentar entender o que estava acontecendo. Chegando lá, percebi que os moradores eram mais fechados do que eu esperava. Olhavam para mim com desconfiança, como se soubessem algo que eu não sabia. Quando mencionei os uivos para um dos velhos na mercearia, o ambiente inteiro ficou tenso. Um silêncio pesado caiu sobre o local, e todos começaram a evitar contato visual. O velho, com o rosto marcado pelo tempo, olhou para mim com olhos cansados. Você está muito longe de casa, garoto. Essas montanhas têm histórias. Histórias de coisas que caçam nas noites de lua cheia. Vá embora antes que seja tarde demais. Eu ri, achando que ele estava só tentando me assustar. Mas, no fundo, algo em mim sabia que ele falava sério. Naquela noite, o que quer que fosse não se limitou a uivar. Acordei com o som de algo arranhando as paredes da cabana. Meu coração disparou. Fiquei paralisado, ouvindo o som de garras pesadas rasgando a madeira, o ranger do telhado como se algo pesado estivesse se movendo sobre ele. Corri para pegar meu celular, mas, claro, não havia sinal. A cabana estava completamente isolada. A essa altura, a adrenalina tomava conta de mim. Peguei uma faca que estava na cozinha, como se aquilo pudesse me proteger do que quer que fosse, e fiquei em silêncio, tentando ouvir qualquer movimento. O barulho cessou por alguns minutos, o que só aumentou minha tensão. E então, ouvi algo pior. Uma respiração pesada, quase animalesca, logo na porta. Tentei olhar pela pequena janela ao lado da porta, e o que vi me fez congelar. Era uma criatura enorme, de pelo negro como a escuridão e olhos que brilhavam em um amarelo doentio. Suas garras arranhavam o chão de madeira e seus dentes, afiados como lâminas, estavam à mostra, babando. Parecia um lobo, mas era muito maior, muito mais grotesco.
Meu coração batia tão forte que eu achava que a criatura poderia me ouvir. Então ela levantou a cabeça e farejou o ar, como se estivesse tentando sentir meu cheiro. A tensão no ar era insuportável. Eu sabia que se ela entrasse, não teria chance de sair vivo dali. Do nada, o monstro bateu contra a porta com tanta força que ela quase cedeu. Eu recuei, desesperado, e corri para o quarto. Tranquei a porta, mas sabia que aquilo não ia me proteger por muito tempo. O som da madeira sendo rasgada ecoava pela casa inteira, e o uivo que veio em seguida era diferente de qualquer coisa que eu já tinha ouvido na vida. Não era apenas um grito, era um anúncio de que a morte estava próxima. De repente, tudo ficou silencioso. O que quer que fosse, parou. Esperei por longos minutos, o medo dominando cada parte do meu corpo. Quando finalmente criei coragem para sair do quarto, a cabana estava em ruínas. A porta da frente estava escancarada, com marcas profundas de garras por toda parte. O chão estava coberto de neve, e no meio dela havia pegadas gigantescas que se afastavam da cabana. Naquele momento, entendi que o velho no vilarejo estava certo. Eu nunca devia ter ido para aquelas montanhas. Fugi da cabana sem olhar para trás, dirigindo sem parar até estar a quilômetros de distância. Nunca mais voltei ao Canadá. Agora, sempre que penso naquela noite, o medo me consome, porque sei que o que vi não foi apenas uma alucinação causada pelo isolamento. A criatura está lá, nas montanhas, esperando pela próxima lua cheia. E um dia pode ser que ela venha atrás de mim. Às vezes, o verdadeiro monstro está mais perto do que imaginamos. No meu caso, ele era da família. Cresci numa cidade pequena, dessas onde todo mundo se conhece, e os segredos duram pouco. Meu primo Tiago sempre foi uma figura estranha. Era reservado, calado e tinha um olhar que fazia minha pele arrepiar. Nunca soube dizer exatamente o porquê, mas havia algo nele que sempre me deixou desconfortável. No entanto, como ele era da família, eu tentava ignorar esse sentimento, achando que era coisa da minha cabeça. Tiago vivia na fazenda dos nossos avós, uma propriedade enorme e afastada, cercada por matas densas. Quando eu era criança, meus pais me levavam para lá nos fins de semana. Lembro que sempre evitava ficar sozinho com ele, mas nunca entendia exatamente o porquê. Só sabia que o ar parecia mais pesado quando ele estava por perto. Aos poucos, os boatos começaram a se espalhar pela cidade. Animais mutilados apareciam na floresta ao redor da fazenda, suas carcaças deixadas de uma maneira que ninguém conseguia explicar. Galinhas, vacas e até mesmo cachorros das redondezas desapareciam, e quando eram encontrados, estavam em pedaços, como se algo tivesse se alimentado deles. Uma noite, enquanto estávamos todos jantando na fazenda, ouvi meu tio cochichar para meu pai sobre os uivos que vinham da mata à noite. Parece um lobo, mas não é. É muito maior, muito mais feroz, disse ele com um olhar que eu jamais esquecerei. Naquela noite, fui dormir com uma sensação estranha no peito. No meio da madrugada, acordei com o som de passos pesados lá fora. Não eram humanos, disso eu tinha certeza. Ouvi um rosnado baixo, gutural, que fez meu sangue gelar. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a janela do meu quarto, que dava para o pátio. O que vi quase me fez gritar. Uma figura enorme estava parada ali, na luz fraca da lua. Era uma mistura grotesca de homem e lobo, com braços alongados, cobertos de pelo escuro, e olhos que brilhavam em um amarelo feroz. As garras eram afiadas, brilhando com o reflexo da lua, e a mandíbula. Aquela mandíbula parecia capaz de arrancar a cabeça de alguém com uma só mordida. Mas o que realmente me aterrorizou foi quando, por um segundo, a criatura ergueu a cabeça e eu vi algo que jamais vou esquecer: os traços de Tiago no rosto da besta. Fiquei paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. Aquilo não fazia sentido. Tiago não poderia ser aquilo. Mas a verdade estava bem ali, na minha frente. Ele era um monstro, um lobisomem.
Não sei quanto tempo fiquei ali, observando, mas a criatura não me notou. Ela farejou o ar por um tempo, como se estivesse caçando, e então desapareceu na floresta, com um salto tão rápido que parecia quase impossível. Na manhã seguinte, fui direto para o meu pai. Contei o que tinha visto, mas ele não acreditou. Disse que era imaginação de criança, que eu devia ter tido um pesadelo. No entanto, o olhar preocupado que ele trocou com minha mãe dizia o contrário. Eles sabiam de algo, mas não queriam admitir. Os dias seguintes foram um inferno. Tiago começou a agir ainda mais estranho, sumindo por horas, voltando sujo de lama e com os olhos sempre sombrios, como se estivesse escondendo algo terrível. Eu não conseguia mais olhar para ele sem sentir um pavor crescente. Foi numa noite de lua cheia que o pior aconteceu. Os uivos vieram mais cedo, mais fortes, e dessa vez não pararam. Minha avó estava preocupada, dizia que era mau agouro. Quando olhei pela janela da sala, vi Tiago saindo correndo em direção à mata. Sem pensar, peguei uma lanterna e fui atrás dele. Quando cheguei à beira da floresta, os uivos pararam. O silêncio era ensurdecedor, e a única coisa que eu conseguia ouvir era meu próprio coração batendo acelerado. Avancei pela trilha, a lanterna tremendo na minha mão, até que cheguei a uma clareira. E ali, bem no centro, estava Tiago, ou pelo menos o que havia sobrado dele. Sua transformação ainda não tinha terminado, mas o corpo já estava irreconhecível. O rosto, distorcido, exibia dentes enormes e garras que cresciam enquanto eu assistia. Ele se contorcia no chão, como se estivesse lutando contra aquilo, mas era inútil. O monstro estava tomando controle. Eu sabia que precisava sair dali, mas não consegui. Fiquei paralisado pelo horror, observando meu próprio primo virar uma criatura infernal. Quando seus olhos se abriram, agora completamente amarelos, ele me viu. Soltou um grunhido de pura fúria e começou a avançar na minha direção. Corri como nunca antes na vida, tropeçando pelas árvores, ouvindo o som das garras rasgando o chão atrás de mim. Sabia que se ele me pegasse, não haveria corpo para enterrar. De alguma forma, consegui chegar de volta à fazenda e me trancar no quarto. Mas a sensação de estar sendo caçado nunca desapareceu. Hoje, anos depois, me pergunto se o monstro ainda está por aí, escondido nas sombras, esperando pela próxima lua cheia.